E aí Jesus afirma no versículo 13: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Veja só, Jesus deixa bem claro aqui agora que ele não estava falando de uma água física. Ele percebe que a mulher não compreendeu. A mulher não entendeu o que ele estava falando. Por isso ele dá essa explicação a mais. Ó. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos parar aqui um pouquinho nesse versículo, irmãos, que é muito interessante. Jesus está explicando agora que essa água que ele estava oferecendo não era uma água física, uma água natural, uma água que se acha no poço. Não era como as águas normais que você bebe e volta a ter sede. Ele estava prometendo aqui uma água que levaria a pessoa a nunca mais ter sede e que ia criar, como ele mesmo diz aqui, vai ser na pessoa uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ou seja, é uma água espiritual, uma água que vai ser colocada dentro da pessoa, uma fonte para fazer essa água jorrar e apontar para a vida eterna. Então, que água era essa? Que água viva que Jesus está falando? Para poder compreender um pouco melhor, vamos ler aqui no mesmo livro, no capítulo 7, versículo 37, para a gente poder compreender melhor que água viva é essa. João 7,37. No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, no caso aqui sede espiritual, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja só, a mesma linguagem que ele estava usando para falar com a mulher samaritana. Ele falando da água fluir abundantemente do interior da pessoa. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, irmãos, nós vemos claramente, por esse texto de João capítulo 7 aqui, onde Jesus fala numa linguagem bem parecida, que essa água viva é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Jesus compara o Espírito Santo de Deus à água viva, a uma água viva. Irmãos, como Jesus mesmo disse aqui, o Espírito Santo de Deus, ele é como uma água que é colocada no interior da pessoa e flui como um rio. São como rios de água viva correndo no interior da pessoa, jorrando para a vida eterna, como Jesus disse. Irmãos, para a gente poder compreender melhor, deixa eu explicar um pouco isso aqui. Quando a pessoa se converte, é isso que Jesus disse, aquele que crer nele, do seu interior iriam fluir rios de água viva. Com a promessa de salvação, veio junto a promessa do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus também, a chamada terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo sempre existiu. Nós vemos lá em Gênesis que diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Nós vemos o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas, capacitava as pessoas para alguma obra, usava as pessoas. Mas esse tipo de linguagem aqui, a respeito do Espírito Santo, não havia na Antiga Aliança. Essa promessa de ter o Espírito Santo fluindo em nós como um rio de águas vivas,
Isso era algo novo. O Espírito Santo, até o momento, ele não habitava dentro das pessoas. Ele não habitava o coração das pessoas. Ele não fazia ali uma presença permanente. Ele vinha e saía, capacitava para o ministério, ele andava com aquela pessoa, ungia as pessoas, mas ele não marcava presença permanente no interior da pessoa, fazendo aquela mudança espiritual que foi prometida por Cristo, fluindo como um rio de águas vivas. Isso é algo novo, é algo que começou na nova aliança. Nós não vemos isso acontecendo com nenhum dos servos de Deus na antiga aliança. Esse tipo de linguagem não era usada na antiga aliança com ninguém. Se você ler todos os textos do Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, Davi foi ungido rei, o Espírito Santo o capacitava, o Espírito Santo o usava, dava força, dava sabedoria, dava capacidade para guerrear, mas não se usa a linguagem de que o Espírito Santo habitava dentro dele, que ele era morada do Espírito Santo, que ele era templo do Espírito Santo, que ali fluía um rio de águas vivas de dentro dele. Essa linguagem da pessoa ser morada do Espírito Santo é algo que nós só vemos sendo descrito dessa maneira no Novo Testamento. Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, no momento que a pessoa crê em Jesus, entrega a sua vida para Ele, é automático, o Espírito Santo é enviado para aquela pessoa, para fazer morada naquela pessoa. É isso que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. É você ter o Espírito Santo agora vindo fluir dentro de você como um rio de água viva, encher o seu coração. É por isso que a Bíblia diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo. Porque quando nós cremos, o Espírito Santo vem sobre nós. Nós somos batizados com o Espírito de Deus, porque nós somos cheios do rio de Deus. Ele vem e inunda o nosso coração. Ele passa a morar dentro de nós. Isso é algo tão maravilhoso, irmãos, e que muitas vezes os cristãos não se dão conta. Nós andamos com Deus. O Espírito, ele habita em nós. Deus, ele está dentro de nós o tempo todo. Nós é que não percebemos a sua presença. Às vezes nós andamos dia após dia, fazemos as nossas coisas, nossos afazeres, tudo, mas não percebemos que Deus está ali, porque o Espírito de Deus está em nós. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele faz morada no nosso coração. Então, quando a gente se converte, ele vem morar dentro de nós. E o que acontece? Ele vem saciar a nossa sede. Ele vem para transformar o nosso coração. Ele vem para realizar a obra de santificação. Primeiro ele nos regenera, ele transforma o nosso coração, nos faz uma nova criatura quando a gente crê. É o Espírito Santo que faz isso, nos faz uma nova criatura. Ele age com o seu poder e nos transforma numa nova pessoa, nos dá um novo coração. E aí ele continua agindo em nós, para quê? Para nos transformar, para nos santificar, para nos purificar. É exatamente o que Jesus estava prometendo para a mulher samaritana. Um rio de águas vivas correndo do seu interior, uma fonte que ia jorrar para a vida eterna. Ou seja, haveria dentro da mulher, se ela quisesse beber dessa água, uma fonte jorrando interminavelmente, constantemente, o tempo todo, jorrando, ou seja, fluindo vida, limpando, purificando, transformando. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que ele está fazendo no coração de cada cristão. A gente não vê,
Mas quanto mais a gente está se submetendo ao Espírito Santo, ao reinado de Cristo na nossa vida, Ele está ali dentro de nós, fluindo. O rio de Deus está correndo no nosso interior, no nosso espírito. E aí Ele vai limpando, Ele vai purificando, Ele vai lavando, Ele vai tirando as impurezas do pecado. Ele vai transformando o nosso coração. Ele vai mudando nossos pensamentos. Ele vai nos levando a ser mais parecidos com Cristo. Como diz lá no livro de 2 Coríntios, se não me engano, 3,18, diz que nós vamos sendo transformados pelo Espírito de Deus conforme a imagem de Cristo. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. A obra do Espírito Santo em nós é nos transformar conforme a imagem de Cristo. Desde o dia que a gente se converte, Deus manda o seu Espírito para morar dentro de nós, e o seu Espírito começa uma obra de purificação, transformação. Ele vai tirando tudo que não presta, Ele vai tirando a carnalidade, o pecado, a sujeira, as trevas, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus, todo mundanismo, pecado, e Ele vai ali colocando os pensamentos de Deus, colocando a vida de Deus, colocando o caráter de Deus, fazendo a pessoa ser parecida com Cristo. Ele vai mandando embora as trevas, para que a luz de Deus possa tomar conta de nós. E aí Ele vai limpando, purificando, lavando, o rio vai jorrando, sabe, como uma fonte dentro da pessoa. Imagine uma fonte espiritual, o tempo todo jorrando, água viva, ou seja, vida de Deus, para poder ir entranhando na nossa alma e ir limpando, e ir tirando tudo que não agrada a Deus, para que a nossa vida possa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus está fazendo em nós, é isso que Ele quer fazer nas pessoas. Era isso que Jesus estava prometendo para essa mulher. Essa mulher, na hora que ela nem compreendeu, tudo isso aqui que eu falei para vocês era um mistério para ela. Tudo isso aqui que eu falei foi revelado depois, nas Escrituras. Paulo fala sobre isso, os apóstolos, sobre essa purificação de Deus, sobre a santificação, sobre a transformação do interior. Jesus aqui não deu muitos detalhes do que Ele iria fazer. Ele prometeu uma água viva, ou seja, uma coisa muito boa, uma fonte de água divina para jorrar no coração. Mas ela não tinha ideia, ainda não tinha sido revelado para ela claramente o que era. Mas graças a Deus nós temos agora essa revelação. É sobre isso que eu estou falando para vocês, porque Deus nos revelou. Então, essa fonte, ela é colocada no coração de cada cristão, para nos transformarmos, para nos avivar, para gerar em nós vida. Todo aquele que se converte tem o Espírito de Deus, e essa obra está sendo realizada nele, dia após dia. Quando é que ela vai ter fim? Somente no dia em que nós recebermos um corpo glorificado, no dia da volta de Jesus, que aí nós vamos nos tornar perfeitos como Ele é. Nós vamos ser completamente restaurados, e aí vamos estar na presença de Deus para sempre. Mas até aquele dia chegar, nós vamos estar em constante transformação, santificação, purificação. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Agora, isso não é algo automático, irmãos. Não pense que isso é algo automático. A gente precisa dar espaço para o Espírito fluir. Nós precisamos deixar Ele fazer a sua obra. Nós precisamos deixar o rio de Deus fluir. Nós precisamos dar lugar. Está entendendo? Nós não podemos buscar as coisas do mundo, a carne e o pecado. Porque quanto mais a gente buscar as coisas do pecado, do mundo, as coisas que desagradam a Deus, isso impede o fluir do Espírito. Porque quando a gente busca as coisas da carne, o Espírito Santo se entristece. E aí ele não jorra abundantemente como ele gostaria de jorrar,
nas nossas vidas. Nós precisamos nos submeter a esse trabalhar dele. Nós precisamos nos colocar à sua disposição. Nós precisamos deixar ele realizar a sua purificação. A única pessoa que pode impedir esse agir do Espírito nas nossas vidas somos nós mesmos. Se a gente endurecer o nosso coração, se a gente rejeitar o Espírito, se a gente não buscar as coisas de Deus, se a gente ficar buscando as coisas do mundo e as coisas da carne, a gente vai entristecer o Espírito, a gente vai se afastar do Espírito, a gente vai extinguir o Espírito na nossa vida, como Paulo diz, que ele pode ser extinguido, ele pode ser apagado, ele é entristecido quando a gente busca o pecado, quando a gente busca as coisas do mundo. Então, o fluir de Deus, ele é atrapalhado, ele é impedido de acontecer da maneira como Deus gostaria. O que nós precisamos fazer? Nos consagrar a Deus, buscar o Senhor, deixar Ele reinar em nós, dar lugar ao agir do Espírito nas nossas vidas. Muita gente fala sobre batismo com o Espírito Santo, né? Como se isso fosse uma experiência que acontece uma vez na vida e pronto. Não é isso que Deus quer nos proporcionar. Deus não quer nos proporcionar uma experiência com o Espírito que vai acontecer uma vez só, depois da sua conversão, e aí você vai estar capacitado e cheio do Espírito para sempre. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. É uma atitude constante de busca do cristão, se encher do Espírito. Não é algo que você busca, uma experiência uma vez na vida e pronto. Você tem que buscar continuamente, todos os dias na sua vida, ser cheio do Espírito. Veja que Paulo, ele deu um mandamento para a igreja de Éfeso. Ele disse, enchei-vos do Espírito. Ou seja, a fonte já está em nós. Ela já está, ela foi colocada. Mas Paulo manda a gente se encher do Espírito, ou seja, para a fonte jorrar abundantemente. E encher o nosso interior é preciso uma atitude nossa, de deixar a fonte encher, jorrar abundantemente. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ele está dizendo em outras palavras, deixem o Espírito encher vocês, deixe a fonte jorrar, deixe o rio fluir, busque as coisas do Espírito, deixe ele inundar a vida de vocês. Vocês precisam dar lugar para que o Espírito venha realizar a obra que ele tem nas suas vidas. Vocês precisam deixar ele fluir abundantemente. Deixe o rio correr, se encham, ou seja, abram as comportas, tirem todo o impedimento, tirem toda a dificuldade e deixe o Espírito encher a vida de vocês. É isso que o Espírito de Deus quer fazer em nós, irmãos. Todos os dias, continuamente, até o dia da volta de Cristo. Ele quer fluir, Ele quer jorrar no nosso interior. Ele quer continuar a sua obra de santificação, de mudança, de purificação. O quanto Ele vai conseguir fazer isso? Depende de cada um de nós. Depende do quanto a gente permite que Ele faça isso na nossa vida. Se a gente não quiser, a gente pode travar totalmente o agir do Espírito na nossa vida. Se a gente for buscar as coisas da carne, do mundo, do pecado, fazer a vontade do diabo, o Espírito ele pode ser extinguido. A pessoa pode cair da graça. Como diz lá em Hebreus, a pessoa pode ultrajar o Espírito, ou seja, blasfemar do Espírito, rejeitar o Espírito totalmente. E o Espírito não ter mais lugar na vida da pessoa. Isso pode acontecer? Pode. Se a pessoa for rejeitando, ele vai diminuindo o seu agir até o ponto de cessar totalmente, e a pessoa abandonar a Deus. Mas não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é que Ele flua abundantemente.